Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio. Como o Isaías comentou, eu sou gerente da agência da Caixa Federal aqui de Araçatuba, aquela agência do centro, na frente da Praça do Boi. É a nossa agência principal aqui da cidade. Inicialmente, eu queria agradecer ao Cresce, Isaías, Alexandre, obrigado aí pelo convite. É muito legal participar, estar aqui com vocês. A gente era para eu ter estado aqui em janeiro, mas por motivo de força maior, meu filho nasceu uma semana antes aí do que a gente estava prevendo. Ainda bem que nós não marcamos, né, Isaías? Fui pai aí em janeiro, então não poderia comparecer na palestra. É legal estar aqui porque, na verdade, o ciclo da construção civil e o ciclo da parte habitacional, que é um DNA que a gente tem no sangue muito forte, quem trabalha na Caixa principalmente, E vou falar muito da Caixa, afinal é a experiência que eu tenho aqui. Talvez a gente faça até uma correlação com outros bancos e tal, quem quiser trazer algo diferente, mas o que a gente trabalha é a Caixa, que hoje é a maior detentora do segmento imobiliário aí do Brasil. Então, por que é legal estar aqui? Porque dentro desse ciclo, a gente depende de pessoas. Dentro desse ciclo da construção e da habitação dentro do nosso país, nós dependemos muito de pessoas. Então, pessoas. E aqui a maioria é corretor, então com certeza participa desse ciclo também. Então é muito legal a gente conversar. Eu brinquei que não é palestra, é bate-papo, é trocar ideia, é conversar. Provavelmente muitos de vocês têm muita coisa para colaborar e para falar também. A pedido do pessoal da TV Cresce também, que está aí presente, eles pediram para a gente concentrar as dúvidas no final, por causa do microfone, para poder gravar o áudio e tal. Caso seja algo muito pontual, na hora eu passo o microfone e a gente tenta responder também. Já vou falar que eu não sei tudo, não sou o expert em habitação, porque a habitação ela muda todo dia. Todos têm acompanhado aí na TV, todas as mudanças que estão acontecendo. Então, se eu não souber, para isso eu tenho 3 universitários aqui, são os gerentes da minha agência, o Matheus, o Guilherme e o Clélio. Então, dá para a gente perguntar, ou até para vocês, porque tem corretor aqui que eu tenho certeza que sabe muito mais que eu, e tem correspondente da Caixa também, que sabe bastante, E, às vezes, a gente também troca muita ideia, porque a informação na parte habitacional ela roda muito rápido, muito rápido. Você piscou, o governo mudou alguma coisa. A gente tem visto isso nos últimos meses com uma frequência muito grande de mudanças, de alteração. Bom, voltando antes de eu começar a falar sobre o assunto, voltando ao meu currículo, eu estou na Caixa desde 2005. Antes disso, eu trabalhei num outro banco privado, no Santander. Não trabalhava com habitação, trabalhava com empresas. E na Caixa eu fiz um caminho grande já passei bastante. Comecei em Presidente Prudente, vim para Araçatuba, trabalhei aqui nessa agência por 3 anos, entre 2008 e 2011. Saí daqui, fui para Birigui, onde a gente inaugurou uma agência nova lá na Rua Saudades, em Birigui. De lá eu fui para Penápolis, trabalhei também como gerente geral lá por 3 anos em Penápolis. Voltei para Birigui na outra agência, na agência do centro. Vi que tem bastante gente de Birigui aqui também, vários parceiros lá de Birigui. E agora, há 7 meses, eu recebi esse chamado aqui para vir para a agência Araçatuba, que é o nosso grande polo de construção civil da nossa superintendência da Caixa. Então, isso a gente vivencia todos os dias, a construção civil. A parte habitacional ela é muito forte aqui no município. Para vocês terem ideia, a maior parte dos financiamentos que a Caixa faz na região, Araçatuba é responsável por, a maior parte de tudo que é financiado. Mas aqui a gente vivencia isso todo dia, habitação, habitação, habitação. Por isso que eu estou muito feliz de estar de volta aqui também, porque é um segmento que eu gosto bastante. Como o Isaías comentou, sou administrador, sou pós-graduado em gestão empresarial, mas eu acho que o que a gente vai conversar hoje aqui é muito do nosso dia a dia. E o foco que eu quero trazer para vocês não é só regrinha, porque é fácil regrinha de habitação. Você tem um sisteminha que você vai lá, depois eu vou ensinar para quem não conhece, está tudo lá. A gente não fica decorando, olha, dá para financiar isso, dá para financiar aquilo. O que eu quero trazer para vocês é uma visão voltada mais para o negócio, voltada mais para como eu faço para poder potencializar negócio. O que eu preciso fazer, quais são os caminhos que eu tenho que trabalhar para, de repente, poder fechar uma venda com maior rapidez,
Poder, de repente, chegar na Caixa e cobrar alguma coisa. Olha, esse financiamento está demorando ou não está demorando. Né? Então, é mais ou menos essa visão que eu quero trazer para vocês. Então, a parte do meu currículo, como eu comentei, né? Do lado pessoal, 33 anos, casado, agora, antes de tudo, pai do Arthur, né, Alexandre? Antes de tudo, pai do Arthur agora. Né? E, primeiro, eu queria debater um pouquinho com vocês sobre essa questão, com vocês. Mercado imobiliário. Né? 2016. Sobrevivemos a 2016? Sobrevivemos, né? Não pode falar que a gente passou 2016, né? A gente sobreviveu literalmente. Né? Nem todos os orçamentos, todas as análises que o governo fez, que a Caixa fez, e que nós fizemos pessoalmente. Né? Porque cada um aqui que trabalha no ramo sabe, eu preciso vender tantas casas para poder, de repente, ter aquela comissão para a minha vida, porque eu preciso pagar, porque eu preciso gastar, para o meu filho e tal. A Caixa é a mesma coisa. Então, foi um ano surpreendente. Né? E aí ali eu trouxe outras palavras, como crise, como bolha. Né? E aí? Passamos, né? Sobrevivemos. Né? Nós, na Caixa, principalmente os gestores, a gente é totalmente apartidário. Né? Não somos nem Dilma, não somos nem Temer. Né? Mas o que a gente tem visto nesse momento, da nossa diretoria, é que ainda mais está sendo voltada, todas as ações estão sendo voltadas para a habitação. A gente sabe o quanto é importante a habitação para um banco, em todos os sentidos. Para a Caixa ainda, que a gente atua na cidadania, no município, né, na melhora da vida dos brasileiros, e quem trabalha na Caixa tem isso consigo, é mais importante ainda. Então, a empresa está sinalizando, 2017 tem que ser diferente. 2017, nós vamos fazer mais casas. 2017, a gente vai financiar mais imóveis. Né? E, apesar da gente falar que 2016 foi crise, foi bolha e tal, nós tivemos, só aqui em Araçatuba, mais de 100 milhões de reais de financiamento, em 2016. Quase 1.000 unidades foram financiadas pela Caixa. E isso sem contar a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que depois eu vou falar um pouquinho para vocês também sobre a faixa 1. Então, são 100 milhões injetados na economia de Araçatuba, 100 milhões de pessoas que receberam valores, seja um vendedor, seja uma construtora. Né? No nosso estado de São Paulo foram mais de 16 bilhões. Então, é muito dinheiro que rodou. Claro que, se a gente for analisar pelos outros anos, eu até não trouxe essa informação, foi menos. O valor foi menor. Mas alguém vendeu essas casas. Concordam comigo? Foram 100 milhões. Né? Foram 100 milhões de reais de negócios que foram firmados, pessoas atendidas. Né? São muitas coisas que aconteceram nesse ano que, de repente, igual a gente estava conversando ali agora há pouco, né? Algumas pessoas aproveitaram o momento da crise, de repente vira oportunidade. Né? O que a gente pode fazer de diferente para isso? Falar um pouquinho sobre o papel do banco nesse momento. Nesse contexto de empréstimo, de financiamento habitacional, qual vocês acham que é o papel do banco nesse momento? Na hora que você vende uma casa, por exemplo. Vamos lá. Aprovar o cliente. Que mais? Que mais que o banco faz? Otimizar o processo. Legal. Que mais? Emprestar o dinheiro. É o papel principal do banco. Né? Mas, assim, fidelizar o cliente. Muito bem, Alexandre. Área social. Tudo isso passa. Gerar o comércio, porque é dinheiro que entra no comércio. Então, é uma série de coisas que o banco participa. Mas a palavra que eu queria trazer para vocês é a parceria. O banco tem que ser o parceiro de vocês. O banco tem que ser o parceiro do cliente que está comprando a casa. O banco tem que ser parceiro do município. É isso. Né? Se a gente for pensar um pouco mais ali, só para voltar, pessoal, para mostrar para vocês os nossos números. Então, em São Paulo, 16 bilhões, 142 mil unidades financiadas. Então, na nossa Superintendência Prudente, a Superintendência da Caixa
que atende Araçatuba é a Superintendência Prudente. São 45 agências. Financiamos mais de 500 milhões de reais. Desses 500 milhões, 100 milhões Araçatuba. Mais de 20% foi feito aqui. Tá? Então, nesse contexto, o banco tem que ser parceiro. E parceiro em que sentido? O banco tem que ser parceiro na hora de atender vocês, na hora de discutir opções, na hora de discutir possibilidades que a gente pode ter para atender um cliente. Ele tem que ser parceiro na hora que você vai nos procurar, aí vendo para o outro lado, de vocês, para vocês serem parceiro da gente também. Porque o banco precisa emprestar. A gente tem meta, tem objetivo para entregar, vocês precisam vender. E lá na outra ponta, a gente tem um cliente que precisa financiar. E o banco tem que ser o parceiro dos dois e os dois do banco. É um vídeo que traz uma imagem muito deturpada do banco, né? Que o banco só quer lucro, que o banco lá... O Alexandre chega lá na Caixa, a Caixa só quer vender seguro de vida para ele. Né? Ou vai dizer que vocês não pensam isso? Né? Então, a imagem que às vezes a gente tem do banco é muito deturpada. O banco só quer vender, o banco só quer ganhar, o banco só quer lucrar. Gente, não é isso. O banco tem meta, é óbvio. O banco tem objetivo. O Alexandre usou uma palavra muito certa, né? Fidelizar clientes. Fidelizar. Por isso que a gente precisa vender também. Mas, assim, o nosso cliente que está comprando a casa, ele tem necessidades também. Ele precisa, de repente, de um seguro de vida, de um seguro residencial. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse contexto do banco que quer, o banco que, de repente, só quer vender. Não é isso. Tá? Eu vou falar isso para vocês pela minha experiência na Caixa, claro. A Caixa, a missão nossa, ela inclui o município, inclui a cidadania. Então, quando a gente está financiando um imóvel, vai muito além de dinheiro, é muito além de lucro. Isso daí não é a pauta única do banco quando a gente vai financiar. Então, quando for financiar algum imóvel que levar na Caixa, óbvio que o gerente vai oferecer produtos. Isso é claro, é uma relação negocial. Todo mundo aqui é corretor, ou tem o seu negócio, tem o seu comércio, e sabe que a gente nem sempre vai atender o cliente só com um produto, mas com vários. Né? Então, quando eu trago para o banco parceiro, é hora de repente, a gente discutir com o gerente do banco, ó, os três aqui, ó, o que a gente pode fazer de melhor para o nosso cliente. Né? Na hora que eu vou financiar uma casa para a pessoa, eu tenho que ser consultor, explicar para ela o que o banco vai querer, de que forma que o banco trabalha. E o que é mais legal, para os clientes que são parceiros, o banco dá desconto na taxa de juros. Né? Então, dentro da linha de recursos de SBPE, recursos da poupança, a gente dá desconto para o cliente que tem produtos da Caixa. Então, é uma relação ganha-ganha. Os dois ganham. Você compra um produto do banco ou adquire um serviço e você tem um desconto também na taxa de juros. Tá? Então, a relação ganha-ganha que é importante. Para falar um pouquinho sobre o crédito imobiliário, entrando já no nosso assunto, na nossa pauta principal aí. Eu, como corretor, eu, como vendedor de imóvel, o que eu preciso saber para poder negociar um imóvel? Para poder vender e ofertar para o meu cliente o que a maioria hoje utiliza, que é um financiamento imobiliário. O básico. O básico. Né? Nós, empregados da Caixa, nem a gente sabe tudo de cor. Não tem como. Para isso que a gente tem bastante informação disponível. Então, a gente está falando sobre as soluções para aquisição da casa própria. Né? Ali é um dos slogans da Caixa. Né? A vida pede soluções. Soluções para comprar casa, soluções para construir casa. A Caixa ela disponibiliza todo tipo de solução para o cliente. Nós vamos atender o cliente de qualquer renda, de qualquer valor. Se você tiver um cliente que ganha R$1.000, a Caixa atende. Se tiver um cliente que ganha R$50 mil, a Caixa atende. Os outros bancos também têm linhas de financiamento. Mas, como eu comentei, hoje a gente tem uma participação de mercado de mais de 70% do nosso mercado nacional no ramo habitacional. Eu, como corretor, as informações que tem no site da Caixa são muito boas, são super legais, tem lá resumo e tal, mas o que eu indico para vocês? O nosso simulador. O simulador da Caixa é a nossa melhor ferramenta para auxiliar em qualquer venda que você for fazer, ofertando para o teu cliente um financiamento da Caixa. O simulador, ele traz todos os parâmetros, ele te fala a taxa de juros, ele te fala qual é a modalidade que o cliente está enquadrada, qual que é a prestação, quais são as despesas.
Então, até nós, a hora que o cliente chega lá para negociar alguma coisa com um gerente da minha agência, vocês acham que a gente sabe de cor qual que é o limite de todos os municípios, quais são os valores, dá para financiar 80%, 70%, 50%? Se eu perguntar para alguns correspondentes aqui, eles até sabem, né? Mas a gente não sabe, não. Né? Então, o simulador da Caixa ele é a maior ferramenta para a gente poder passar informação para o nosso mutuário, passar informação para o comprador da casa. E o básico que vocês têm que saber, que é o que eu trouxe aqui na nossa apresentação, é assim, a Caixa basicamente trabalha com 2 recursos para financiamento, que são recursos do fundo de garantia e recursos da poupança. Basicamente isso. O teu cliente, na hora que for comprar uma casa, ou ele vai usar recurso que a Caixa pega lá no fundo de garantia e empresta lá para o teu cliente, para ele financiar, ou a Caixa vai pegar na poupança e vai emprestar para o teu cliente financiar a casa. Básico, é isso, são 2. Ok? Dentro do fundo de garantia, é o recurso que a gente utiliza para o Minha Casa Minha Vida, que é responsável pela maioria hoje dos nossos financiamentos. Né? Não sei se vocês têm visto na mídia, mas o Temer, né, e o ministro das Cidades têm feito várias alterações no programa. Né? É um programa que vem lá de trás, de 2009, se eu não me engano, né, 2009, né, os universitários, que veio sendo remodelado. Né? Então, aumenta o valor dos imóveis, muda uma regra no imóvel lá, o construtor quase fica careca. Né? Alguns já ficaram careca lá atrás, quando mudou, né, algumas coisas. Né? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode isso, não pode aquilo. A Caixa trouxe o programa de qualidade para poder verificar se os imóveis estão sendo feitos com qualidade. Então, são várias mudanças que foram feitas ao longo aí de todos esses anos, de 2009 para cá. Mas é a mola propulsora hoje da construção civil, Minha Casa Minha Vida. A última mudança que teve no Minha Casa Minha Vida aumentou ainda mais a renda de quem pode utilizar. Antigamente, a gente atendia um público que ia até R$ 6.500 de renda. Então, somava o casal, marido e mulher, ou, em alguns casos, até soma mãe e filho, tal. Mas, normalmente, marido e mulher ou a pessoa que é solteira. Né? Somou a renda, deu 6.500, ele pode ser um mutuário do Minha Casa Minha Vida, desde que atenda as outras coisas. Né? Hoje, isso está sendo alterado para R$ 9.000 de renda. Então, criou-se uma nova faixa de valores e taxa de juros para atender essa população que ganha até 9.000. Isso daí é de suma importância para vocês que estão no dia a dia negociando com o cliente. Porque, antigamente, a pessoa chegava lá, na tua imobiliária, para comprar um imóvel, e falava, olha, eu ganho R$ 8.000. A gente já ia direto para o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Esquece Minha Casa Minha Vida, esquece subsídio, esquece tudo que o Minha Casa Minha Vida traz de positivo. Então, isso foi alterado. O Minha Casa Minha Vida ele atende algumas faixas. Ok? E muita gente escuta, aí, não sei se vocês têm escutado, principalmente recentemente, aí, tem falado sobre a faixa 1,5 e a faixa 1. E o pessoal faz uma confusão enorme. O que é faixa 1, o que é faixa 1,5? Né? Porque realmente é confuso, é um monte de informação diferente. Né? Então, assim, para vocês terem a nível de conhecimento mesmo, para levar, eu vou expor um pouquinho sobre as faixas do Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, é aquela linha, aquela modalidade onde normalmente o corretor não está. Né, pessoal? Aqui em Araçatuba eles até entram depois para fiscalizar, né? Algumas compras, algumas vendas de casa aí que o pessoal às vezes acaba fazendo e tal. Mas não há intermediação. Por quê? A pessoa que vai comprar uma casa, vai adquirir uma casa, e a gente fala adquirir porque não é dado, tá? Não é dado a casa, ela tem que passar por um processo diferente. O Minha Casa Minha Vida faixa 1, a Caixa faz em parceria com o município. É o município que vai falar assim, olha, aqui em Araçatuba, nós vamos pegar a construtora A, que vai construir 500 casas lá no Atlântico, por exemplo, ou vai construir 500 casas no Porto Real. Nós estamos agora para entregar quase 700 casas lá no Porto Real 2, 677 casas, para ser mais exato, que deve ser entregue agora dentro do mês de março. Então, lá atrás, um bom tempo atrás, a prefeitura procurou as construtoras, a construtora apresentou um projeto, o Ministério da Cidade falou, Araçatuba está precisando de casa, e liberou. Ok? Contratamos com a construtora, vamos construir.
A prefeitura cuida de tudo, da seleção das famílias, verificar quem é que enquadra no programa, quem não enquadra no programa. A assistente social vai lá na casa da pessoa ver se ela tem necessidade ou não. Por quê? É uma linha que ela é quase 100% subsidiada pelo FAR, que é o fundo que paga esse subsídio aí que a pessoa recebe quando compra uma casa do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Para vocês terem uma ideia, uma casa do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, a pessoa chega a pagar R$ 25,00 de prestação. Agora mudou, de 80 a 270 de prestação. Mas até ano passado era de 25 a 80. Então, todo o resto ele é subsidiado pelo FAR. Por isso que a prefeitura tem que fazer essa pesquisa, tem que verificar quem realmente precisa dessa casa, desse imóvel. Né? As assistentes sociais vão lá, faz toda aquela pesquisa e tal. Manda para a Caixa. Aí a Caixa também vai fazer a pesquisa dela. Né? Nós temos um negócio bom na Caixa lá, que chama sistema. Né? Nosso sistema é bala. Né? O pessoal riu aí, não é sistema para barrar a avaliação, né? É um sistema bom. Então, por mais que o pessoal foi lá, falou lá na assistência social, olha, eu ganho só R$ 1.000 por mês, o nosso sistema vai analisar várias bases. Fundo de garantia, INSS, etc. e tal, para ver CADMUT, se a pessoa tem casa, se não tem casa, se já teve subsídio, se já teve desconto, para poder falar se a família é ou não beneficiária, pode estar apta a receber o imóvel. Depois disso, a gente assina um contrato e entrega a casa para a família, né, junto com a construtora. Então, é um procedimento que os corretores, os vendedores aí, e o pessoal das imobiliárias não entra. Né? Aqui no Cresce... Aqui em Araçatuba teve um movimento muito legal, que é o movimento de fiscalização, né, Alexandre, né, Isaías? Que foi uma parceria que foi feita. Por quê? A pessoa que recebe essa casa não pode vender, não pode alugar, não pode sair de lá. Mas essa é a realidade? Nem sempre. Né? Nem sempre. Então, nós temos que ter os órgãos que fiscalizem. A prefeitura tem que fiscalizar, a Caixa, quando recebe denúncia, tem que fiscalizar. Né? O que eu tenho para dizer para vocês, aqui em Araçatuba, né, provavelmente o pessoal da diretoria do Cresce sabe, a gente tem várias ações já na Justiça Federal para desocupar imóvel, para retomar a casa de pessoal que vendeu. Né? Esses dias chegou uma denúncia lá, eu não sei nem se passou pelo Cresce, uma família que, além de alugar, montaram uma igreja no lugar. Nem para ele está podendo, né? Mas, assim, eu estou falando um pouquinho sobre esse programa, porque às vezes a gente confunde muito, né? O que é o faixa 1, o que é faixa 2. Então, faixa 1, gente, prefeitura, social, é a prefeitura que vai analisar, a Caixa vai financiar, mas é o FAR que vai pagar a maior parte delas, e a pessoa paga em 10 anos. Acabou os 10 anos, a casa é dela. Ok? Mas é muito focado com o trabalho da prefeitura. É a prefeitura que entra firme aí nessa parada para selecionar as famílias. Né? Tem critérios e tal, não vou nem entrar nesse mérito, cada prefeitura tem sua forma, apesar do governo trazer algumas regras que têm que ser cumpridas. E aí, há pouco tempo, acho que de um ano atrás, mais ou menos um ano e pouquinho, o governo lançou a faixa 1,5, que é uma novidade. Né? A gente trabalhava com faixa 1, faixa 2, faixa 3, e o governo chegou e falou assim, olha, eu vou trabalhar com faixa 1,5. Aí já muda a história, porque é um financiamento normal. A diferença é que tem um subsídio maior para quem for comprar na faixa 1,5. Então, abrange famílias que podem ter subsídios, que podem chegar agora, o novo valor que está mudando, até R$ 47.500. Até R$ 47.500. Ok? Só que tem uma diferença. Por quê? Tem que ser um empreendimento. Então, a construtora tem que vir aqui em Araçatuba e fazer lá, eu vou fazer 200 casas na faixa 1,5. E a Caixa vai lá e vai financiar. Taxa de juros, 5% ao ano. Excelente, né? Pode vender em parceria com a construtora, porque tem que ter construtora. Né? E, a partir disso, nós vamos ter as outras faixas. Faixa 2, faixa 3, que são salários maiores, imóveis maiores. Né? A nossa taxa de juros hoje, com essa mudança que teve recentemente aí de abranger rendas até R$ 9.000, ela vai de 5% até 9,16%. Obrigado. 9,16% ao ano. Então, é uma taxa de juros que, além disso, o trabalhador que tiver fundo de garantia mais de 3 anos tem 0,5% de desconto. Então, a pessoa lá, a família que ganha até R$ 2.600, por exemplo,
ela pode pagar uma taxa de 4,5% ao ano. 4,5% ao ano. Mais a TR, que é, assim, né, a TR. Bem baixinha. Tá? Dentro do Minha Casa Minha Vida, o que é importante vocês saberem também? O imóvel tem que ser novo. Tem que ter até 6 meses de construção. Tem algumas outras regras? Tem, lógico. A parte da engenharia. Mas, gente, nós não vamos entrar no detalhe. Isso daí o pessoal que está construindo casa sabe. O construtor que vai chegar num corretor e pedir para vender, olha, fulano, vende essa casa aqui, é pelo Minha Casa Minha Vida. Ele já sabe como funciona. Já sabe. Né? Nós vamos ter uma mudança muito grande, e aí eu vou até abrir um parênteses aqui para falar isso, porque isso daí é diretamente ligado, inclusive, para o trabalho de vocês, que é a mudança do vendedor do Minha Casa Minha Vida. Então, até hoje, como que a gente trabalha? Desde o lançamento, todo mundo que queria construir casa começou a construir. Né? Então, era o construtor, era o dentista, era o comerciante, era o bancário. Né? Era o doutor Barreto, ia lá construir uma casa, né, doutor? E vendia normalmente pela Caixa, ou pelo Banco do Brasil. Né? Minha Casa Minha Vida também pode ser comercializado pelo Banco do Brasil. Porém, no ano passado, veio uma mudança drástica. A partir de junho agora, né, em julho, na verdade, não existe mais vendedor pessoa física no Minha Casa Minha Vida. Então, aquela pessoa que chegou para vocês, olha, eu estou construindo uma casa. Né? Eu estava conversando agora com um construtor ali, eu estou construindo uma casa. Eu falei, já tirou o Habite-se? Porque se não tirar até dia 30 de junho, não consegue vender dentro do programa. Tem que ser vendido somente por construtoras. Então, isso é uma mudança grande. Vai ter uma fase de transição que as casas, os imóveis que tiverem habites emitidos até dia 30 de junho agora de 2017 e que o agente financeiro, então a Caixa ou o Banco do Brasil, vistoriarem antes da alienação, né, antes da venda, vai poder contratar. Então, se alguém tem cliente, parceiro, correspondente, casa terminando, corre. Tem que ter habites até 30 de junho. Na verdade, as medidas elas foram alteradas umas 3 vezes. Né? Inicialmente, 1º de janeiro, acabou. Não existe mais vendedor. Depois, dezembro de 2017, depois alterou de novo. Então, essa última alteração que nós tivemos na publicação que teve do Ministério das Cidades é isso. Até 30 de junho, habite-se tem que estar ok. Aí pode vender até dezembro de 2018. Certo? Passou isso? Já era. A não ser que tenha alguma alteração, né, de repente. A parte positiva disso, né? Até, né, como que é seu nome? Rosana falou, isso é um horror. A gente tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Tem pessoas aí que estão dependendo disso, que estão construindo. Tem pessoas que estão aí com terrenos comprados para construir, tem um planejamento, né? Eu vou falar do outro ponto de vista, do ponto de vista positivo. Quando a gente pensa nessa medida, a gente pensa em mais qualidade. Profissionalização, exatamente. O que tem acontecido muito? Vou falar a realidade, tá? Bem realidade que a gente vê no dia a dia. A pessoa vai lá, constrói 4 casas. Nós temos parceiros da Caixa que são excelentes, que eu compro uma casa de parceiro de olho fechado. Qualidade, dá retorno depois que você comprou a casa, arruma se tiver coisa errada, né? Tem. Né, vocês devem conhecer pessoas que já vêm na cabeça, assim, poxa, aquele construtor é ótimo, né? Aí, ó, já temos um exemplo aqui. Beleza, legal. Mas e aquele pessoal que não faz isso? E aquele pessoal que constrói de qualquer jeito, com qualquer material? O construtor ele é obrigado a cumprir um memorial descritivo. Legal. Mas o engenheiro da Caixa vai lá quebrar a parede para ver o que está lá dentro? Não vai quebrar. Né? E tem um detalhe, não vê o cano, não vê. O engenheiro da Caixa ele vai ver, pessoal, isso em qualquer linha de financiamento, tá? Isso é importante. Se a casa pode ser habitada, se ela está ok para a pessoa entrar lá dentro e morar. Qual é, do ponto de vista de garantia, eu como banco, se eu precisar tomar aquela casa daquele mutuário, vale? Vale 100 mil que está pedindo? Vale 200 mil que está pedindo? Que é uma briga grande, né? Porque às vezes a gente avalia alto, o corretor fica bravo porque quer avaliar baixo. Quando avalia baixo, fica bravo porque quer alto. Não é isso? Isso é o nosso dia a dia.
Só perguntar, né? Então, essas questões, pessoal, são importantíssimas. Hoje, a gente vê no mercado, infelizmente, eu presenciei muito isso, né? A pessoa constrói uma casa, a Caixa tem um programa de qualidade, então, se alguém reclamar daquela casa, então eu comprei a casa do João, ok? Cheguei, mudei naquela casa, está cheia de problema, lotada de problema. Eu tenho um 0800 da Caixa que eu vou ligar e vou falar assim, olha, o João da Silva me vendeu essa casa e ela está com problema. E ela está com problema. A Caixa vai fazer o quê? Vai entrar em contato com o João e vai falar para o João, João, você tem 3 dias para procurar um morador, ver o que está acontecendo, ou arrumar, ou mostrar para a Caixa que a culpa não é sua. Porque pode acontecer, né? De ser mau uso, da pessoa ter, de repente, aumentado uma área e ter mexido na estrutura da casa, né? Então, o construtor também pode falar. Mas o que estava acontecendo muito isso? A pessoa só construiu uma casa. Para que, de repente, ela vai se preocupar? A Caixa coloca no Conres. O Conres, a pessoa não pode vender outro imóvel. Mas o próximo imóvel eu coloco no nome da minha irmã. Ok? Então, a palavra é bem isso, profissionalização. Estou trazendo um lado positivo. A pessoa que está comprando, ela tem certeza que tem uma construtora por trás, que tem um engenheiro responsável, que a Caixa vai fiscalizar, que a construtora, se eu falar assim, ó, construtora, vou te colocar no Conres. Rapaz, eles dão uns pulos desse tamanho assim, ó. Você falar a palavra Conres, né? O Clélio é gerente das construtoras aqui de Araçatuba, se falar Conres, o pessoal se enfia, sai correndo, resolve. Ok? Então, só para trazer para vocês um pouquinho o olhar positivo dessa mudança. Mas vocês concordam comigo que isso muda o nosso mercado? Muda o nosso mercado. Muda muito. São parcerias novas, né, que a gente estava comentando, são pessoas profissionalizando, pessoal abrindo construtora que não tinha. Então, algumas mudanças importantes aí dentro do faixa 2 para frente. Né? Voltando lá, então, faixa 2 e 3, beleza, a renda até 9 mil. Então, falando mais um pouquinho sobre o Minha Casa Minha Vida, ele é nosso carro-chefe. Tá? Os limites de imóvel também estão mudando agora. Araçatuba, por exemplo, está indo para 180 mil reais, estava em 170. 170 mil na faixa 2 e 3. A 3 pode chegar até 225 agora aqui em Araçatuba, que é a renda até 9 mil. Então, se eu quiser comprar um imóvel de 225 mil, tiver uma renda até 9 mil e for um imóvel novo, enquadra na Minha Casa Minha Vida. O que é importante frisar, pessoal? Quanto maior a renda, menor o subsídio. Faixa 1,5, renda até 2.600, taxa de juros 5% ao ano. Faixa 2, renda de 2.600 até 4 mil. E os juros vai depender também, tem 3 faixas, vai de 5,5% a 7%. E a faixa 3 é acima de 4 mil até 9 mil, e a taxa de juros 9,16%. Eu trouxe uma tela aqui, pessoal, para a gente encerrar a questão do carta de crédito fundo de garantia, e Minha Casa Minha Vida, né? Porque assim também, a gente usa os recursos do fundo de garantia para casa também que não é nova. Né? Então não é só Minha Casa Minha Vida. Se eu sou um cliente que estou comprando uma casa que enquadre nos limites do fundo de garantia, eu não preciso fazer com recurso da poupança, que é um pouquinho mais caro. Ok? Então eu uso a carta de crédito FGTS. Então a Caixa pega o fundo de garantia, que não é seu, todo mundo confunde isso, né? Não, mas não tem fundo de garantia. Não precisa ter. É o banco que vai pegar lá da nossa conta, lá, que aqui a gente tem, né? Uma conta de fundo de garantia, e vai emprestar lá para o João financiar a casa dele. Então a Caixa também tem. Inclusive terreno e construção, reforma, ampliação, construção em terreno próprio, quem tem terreno. Então, dentro dessa linha do fundo de garantia, não. Vai ser com o recurso da poupança. Eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. Tem um mínimo. Então, essa questão do Minha Casa Minha Vida, ela é específica para imóvel novo, dentro da norma, mas a gente também empresta com recurso do fundo de garantia, que é mais barato. Eu trouxe uma tela para vocês, que são algumas novidades aí que estão vindo, né? Todo dia está saindo novidade da parte habitacional, todo dia. O recado que a gente tem na Caixa, e eu estava comentando isso com o pessoal ali no fundo agora há pouco, é que 2017 tem que ser o ano da habitação. 2017, para Araçatuba, 100 milhões é muito pouco. A
A gente quer financiar muito mais. Né? Então, a nossa diretoria está fazendo, inclusive, mudanças internas também da Caixa para melhorar o processo. Igual o pessoal comentou, o banco tem que otimizar o processo. Estamos melhorando o processo, porque 2017 tem que ser melhor que 2016. Né? E já tem dado indícios de que o ano já tem começado melhor. Né? Valor máximo de imóvel para compra com FGTS aumenta para 1,5 milhão. Isso daqui é uma mudança importantíssima. Importantíssima. 1,5 milhão, a pessoa vai poder usar... Eu vou comprar um imóvel de 1,5 milhão. Eu posso enquadrar com recurso de FGTS. Isso daqui melhora porque a gente melhora a taxa de juros para quem vai comprar um imóvel nesse valor. Mercado para vocês. Concordam? Concordo? Isso daí está para mudar... Mudou hoje, inclusive, eu acho. Hoje é 20 ou 21. Se eu não me engano, mudou ontem. Isso daí, o valor máximo. Fica dentro do SFH. Isso. Assim, até para a gente contextualizar, nós temos financiamentos dentro do SFH, né, Evandro, bem lembrado, Sistema Financeiro da Habitação, que os juros é mais barato, que a pessoa pode usar o fundo de garantia, e nós temos financiamentos fora do SFH, que daí os juros é um pouquinho mais, é o SFI, né, os juros é um pouquinho maior, não pode usar fundo de garantia. Essa mudança vai direto nisso. Então, a pessoa que vai comprar hoje um imóvel de 1,2 milhão, por exemplo, ela pode usar o fundo de garantia. Ela vai ter um juro mais barato. Isso daí é importantíssimo para vocês. Isso é argumento de venda. Ok? Outra mudança legal. A pessoa pode comprar, usar o fundo de garantia para pagar 12 prestações da casa própria em atraso. Legal. Diminui a inadimplência. Né? Apesar que a nossa inadimplência habitacional muito pequena, muito pequena. Né? Aí, falando num quadro geral da Caixa, os bancos fecharam aí 2016 com uma média de inadimplência em todas as carteiras, empréstimo, habitação, tal, 4%, 5%, 6%. A Caixa fechou com 2,88%. Então, nossas carteiras estão saudáveis. A inadimplência aqui de Araçatuba é menos de 1%, é 0, alguma coisa na habitação. Muito controlado, porque tem garantia. Né? A pessoa deixa de pagar um monte de coisa, mas paga a casa. Né? Só vai perder se tiver no limite. No limite. Né? E o que a gente estava falando também, que é legal vocês saberem, é que o banco também ele teve que se adaptar. Né? O índice de desemprego aumentou. Isso a gente vê na agência. Né? Todo dia o que tem de senha lá de fundo de garantia, seguro-desemprego, aconteceu muito isso. As pessoas começaram a ter dificuldade de renda. Né? Então, o banco foi se adaptando. Eu tenho mais opções para renegociar, eu tenho mais opções para o cliente que está quase perdendo a casa. O banco não quer tomar casa. Lembra? Desconstrói o banco que quer só dinheiro, desconstrói, tira da cabeça. A gente não quer tomar casa. O banco tomar uma casa, tomar um imóvel, é despesa. É despesa. Nós vamos ter despesa com cartório, despesa com leilão, despesa para fazer a venda de novo desse imóvel. Não tem interesse nenhum. Então o banco também se adaptou a isso. Também trouxe novidades, trouxe coisas diferentes aí. Nunca vende no valor de mercado. Normalmente, né, a Isaías sabe bem, né, normalmente a casa está ocupada, né, Isaías? Aí a pessoa vai comprar, tem que entrar com processo, tem que tirar o pessoal que está lá dentro. Não consegue visitar porque está ocupado, né? Então, isso é uma mudança importante aí que eu queria reforçar. Bom, Minha Casa Minha Vida, pessoal. Um resumo muito básico. Tenho dúvida. Estou atendendo uma pessoa que quer comprar, não sabe se enquadra, não sabe se não enquadra. Site da Caixa. Simulação. Entrou no site Habitação Simulador. Ou então um caminho mais fácil ainda para ficar melzinho. www.8, o número 8.caixa.gov.br. Ou liga para o Jodas. Ok? Vai aparecer o simulador. Você coloca os dados de acordo com o que a pessoa falar. E já vai trazer todas as opções para você. A gente falou sobre FGTS, Minha Casa Minha Vida, tal. A Caixa não tem só isso. Então, assim como os outros bancos, a gente pega o dinheiro da poupança dos nossos clientes, todos aqui, poupadores, né? Todo mundo aqui tem poupança na Caixa, e empresta para construir casa, para reformar,
para comprar casa, para comprar imóvel comercial, para comprar terreno, ok? Olha lá, pessoal, pergunta. Consórcio e financiamento. A diferença, totalmente distinto. Totalmente distinto. Consórcio, investimento. Né? A gente tem o perfil do cliente ali que vai comprar um consórcio. Você tem um perfil do cliente que vai precisar financiar uma casa. É muito diferente. A tratativa é, em termos de documentação, muito próximo. Muito próximo. O que muda é que hoje, na Caixa, especificamente, a empresa Caixa Consórcios cuida disso. Cuida da documentação, prepara contrato, assina contrato. Né? O cliente praticamente não vai numa agência da Caixa para fazer a utilização da sua carta. Né? Diferença, consórcio não tem taxa de juros, é uma taxa de administração. Né? Pode ser um investimento a longo prazo, muita gente está fazendo como investimento. É uma modalidade que está crescendo demais no mercado. A venda de consórcio cada vez cresce mais, porque a gente está aprendendo, né? O pessoal lá de fora já está acostumado já a guardar primeiro para depois comprar. Né? Aqui a gente primeiro compra, depois paga. Né? Então, consórcio, muito boa pergunta, é outra tratativa. Tá? Outra tratativa. Voltando para o nosso cliente, então. O cliente que não enquadra em nada disso que eu falei do Minha Casa Minha Vida, é no SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Antes eu brincava, mas não é bem assim não agora. Eu falava assim, SBPE tudo pode. Pode comprar cá? Pode. Pode comprar terreno? Pode. Pode ter casa no nome? Pode. Pode ter outro financiamento? Pode. Pode tudo. Quase tudo. Né? Pode pagar? Pode. Pode ter que pagar. Né? Então o SBPE é uma modalidade que ela é mais flexível. A pessoa pode ter imóvel no nome dela, pode ter financiamento, ela pode comprar, por exemplo, um imóvel comercial. As operações dentro do SFI, que é fora do SFH, todas com SBPE. Né? O que vem legal, que eu quero frisar, só um detalhe com vocês. A parceria. O SBPE é a modalidade que dá o desconto para o cliente que é parceiro do banco. Então, se o João for lá financiar na Caixa, e ele só quiser financiar a casa, ele vai ter uma taxa de juros. Se ele quiser financiar a casa, ter uma conta na Caixa, com um cheque especial e um cartão de crédito, é outra taxa de juros, mais barata. Se ele quiser tudo isso e ainda falar assim, olha, eu vou trazer meu salário para a Caixa, mais barato ainda. Aí o gerente chega até a chorar, né, nessa hora. Né? Se ele for servidor público, mais barato ainda. Tá? Se comprar um seguro, aí é o choro total. Aí o gerente vai até embora para casa. Né? Mas o que eu queria frisar com vocês do SBPE é isso. É que é uma linha muito flexível. Tudo que não enquadrar na Minha Casa Minha Vida e na carta de crédito FGTS é no SBPE. Tá? As taxas de juros, só para vocês terem uma ideia. Elas vão de 12,25%, hoje é a maior que a gente trabalha ao ano, 12,25% ao ano, e pode chegar a 9,75% ao ano, dependendo desse pacote, dependendo desse relacionamento. A gente falar em 2% ao ano é coisa pra caramba. 0,5% em 20 anos, 30 anos, é coisa pra caramba. Né? Então a gente tem que orientar bem o cliente. Às vezes o cliente vai chegar lá, isso é muito comum a gente ouvir, né? O cliente chega na mesa do gerente e fala assim, olha, eu vim financiar uma casa, só que eu não vou abrir conta não. Porque meu banco é o vermelhinho, é o amarelinho, é o verdinho, né? Beleza, mas na hora de financiar procurou a Caixa. Então o banco, nesse momento, ele não está te oferecendo o produto que você precisa. Senão não estaria na Caixa. Então nada melhor do que ver o que a Caixa tem de benefício para te oferecer. Às vezes o que você vai economizar de tarifa, eu não quero uma conta na Caixa porque eu vou pagar tarifa. É o que você deixa de ganhar de desconto nos juros. Eu economizo 10 e perco R$100 por mês. Então isso daí é um papel importante para vocês. A hora que estiver negociando, dá as opções para o cliente. No simulador aparece quanto que é a taxa de juros, quanto que é a prestação para quem tem o pacote da Caixa. Né? Aí volta naquela questão do banco parceiro. Né? Os nossos empregados, lá, os nossos funcionários, eles estão lá justamente para trazer para o cliente as opções. Né? Ninguém é forçado a nada. Ninguém é obrigado a ser cliente da Caixa. Né? Assim como não é obrigado a ser cliente do Santander, do Bradesco e dos outros bancos.
Mas a partir do momento que o banco está te atendendo, a gente quer trazer uma parceria também. Para finalizar as duas linhas, só para reforçar também que a gente pode utilizar o fundo de garantia, né? O fundo de garantia pode ser usado tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto no FGTS, quanto no SBPE, desde que a pessoa atenda as regras, que é não ter outro imóvel, não ter outro financiamento e comprar a casa onde ela mora, onde ela trabalha. Pode usar para dar entrada, pode usar para depois pagar a prestação, pode usar para amortizar o contrato, pagar menos juros. Isso, não pode ter imóveis na região limítrofe. Pode ter, pode ter. Um exemplo, a pessoa tem uma casa em São Paulo, por exemplo. Pode, não tem problema. Prudente, pode. Tá? Então, o fundo de garantia ele pode ser utilizado. Essas regrinhas são muito básicas do fundo de garantia. Se a pessoa não tem casa, não tem financiamento, está comprando ali onde ela mora, onde ela trabalha, de cara eu já acho que ela pode usar o fundo de garantia. Aí tem algumas outras regras. A casa que ela está comprando também não podem ter usado o fundo de garantia nos últimos 2 anos, mas é muito mais específico. O que eu preciso saber? Que o fundo de garantia ele vai ser liberado para aquela pessoa que precisa, que não tem casa. Tá? Básico é isso. Mais normas a gente vai entrar lá no detalhe na hora que estiver fazendo. Imóvel comercial também pelo simulador. Todas as linhas da Caixa. Olha lá, pessoal, pergunta. Se comprar um imóvel comercial, pode ter uma casa, pode ter um outro? Pode. É SBPE. Pode. Sem problema nenhum. Desde que ela tenha capacidade de pagamento, né? O que a gente pode pensar para a gente potencializar, então, nossos negócios? Dentro do ramo imobiliário, dentro do financiamento habitacional, eu, como um corretor, como um vendedor, né, um correspondente da Caixa, uma pessoa que atua, um construtor, como que eu posso usar essa parceria com o banco e potencializar isso? O que eu falaria para vocês? Primeiro, eu potencializo o negócio se eu tenho celeridade, se eu tenho rapidez. O cliente que vai comprar uma casa, a gente já passou daquele momento lá que o financiamento da casa demorava 6 meses. Mas o corretor ele é peça fundamental. Porque se o corretor chega no cliente e já fala para o cliente, vai financiar no Bradesco, na Caixa, lascou. Então eu tenho que ter a segurança. Claro que junto com isso a gente tem que ter um agente lá, o banco, que te dê o respaldo. Né? Então eu trouxe uma tela muito legal que eu ia perguntar para vocês assim, é mito ou verdade? Né? Primeiro mito, né? Financiamento é burocrático? Mito ou verdade? Mito. Mito. Quem acha que é mito? Quem acha que é verdade? Que é burocrático? Quem não acha nada? Gente, ó, a pergunta do... Já te passo já. A colocação do nosso amigo lá, penapolense, é verdadeira. Ele vai... Burocrático, burocracia não tem. Hoje, se a gente for falar para financiar um imóvel, cabe na mão o que eu preciso. Do imóvel, cabe em 2 dedos. PTU e matrícula. Agora, tudo depende. Se eu estou comprando uma casa que tem um vendedor anterior com um monte de restrição, aí, menos de 1 ano, o jurídico da Caixa vai ter que analisar. Herdeiro que tem o quinhão, que tem... Então, tem casos específicos. Se a minha casa está com problema, o engenheiro reprova. Se eu não consigo comprovar a minha renda, que é um fator importantíssimo hoje, né? A Caixa ela mudou muito a questão da renda, ela está ainda mais fazendo análise mais profunda, não é todo tipo de renda que passa, os conhecidos decores do passado já não existem mais. Né? Então, assim, não é. Quando a gente pensa em burocracia, a gente tem que pensar em papel. Eu não preciso de um monte de papel para financiar a casa. Se eu, por exemplo, que sou bancário e tenho minha renda comprovada, RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de renda e meu imposto de renda. É isso. Ah, minha certidão de casamento também. Concordam? Estou mentindo aqui? Quem que é correspondente aí? Estou mentindo? É isso ou não é? Do vendedor, RG, CPF, certidão de casamento. E da casa, matrícula e IPTU. Está tudo legalizado? Tudo bonitinho? Toca para frente.
Não, até o pessoal confunde que é burocrático, que é a prefeitura que segura até 6 meses, né, Jonas? Tá. O comentário dele é porque a prefeitura às vezes segura. Mas eu não vou nem entrar no mérito, né? Mas assim, vou trazer bem para a questão do banco. A hora que chegou no banco, não pode demorar, gente. E essa era justamente a minha segunda pergunta, né? Se o financiamento demora, não demora. A gente assina contrato com 20 dias até. Não me deixem mentir sozinho aqui, meus correspondentes. Não é? Se a engenharia ajudar, eu assino com 1 semana até, viu? Eu não, né? Eles que assinam aqui, ó. Tá. A pergunta interessante aqui do Cury. Por que a nossa superintendência, a nossa gerência imprudente muda o valor, às vezes, da avaliação, né? Araçatuba está no modelo que é feita uma análise aqui, o engenheiro vai lá, credenciado, tira a foto, faz toda uma análise e manda para uma gerência da Caixa. Essa gerência da Caixa, com base em todos os históricos, uma série de estatísticas, ela atribui o valor para o imóvel, né? Isso é bem polêmico, né? Isso eu senti muito quando eu vim para cá, né, Cury? O que eu tenho a dizer? Toda análise que a Caixa faz, ela é baseada em uma série de fatores, do ponto de vista de garantia e do ponto de vista de mercado, né? Quando a gente analisa e a Caixa faz uma análise de um imóvel, é isso que ela vê, né? Então, até para resguardar a própria Caixa como garantia, né, os valores, a gente sabe que houve uma certa queda, né, nos últimos tempos. Aí. Então, é um piloto que tem aqui em Araçatuba. Né? Em outros municípios, a maioria aqui em volta não, é o engenheiro terceirizado que define o valor do imóvel. É pontos positivos e negativos. Aí a brincadeira né, para a gente que trabalha todo dia com correspondente, com corretor, é aquele chororô que eu falei. Às vezes avaliou alto, saiu da minha casa, minha vida, pelo amor de Deus. No outro dia está chorando porque tem que avaliar mais porque não consegue. Que é normal, é mercado, vocês estão no mercado. Vocês estão na luta ali para financiar, para concretizar um negócio. Sim, a pergunta do Cury, engenheiro responde? Responde. Todo engenheiro que é credenciado pela Caixa, ele passa por um concurso, uma licitação, na verdade, né, no caso do terceirizado. Os da Caixa são concursados, concurso específico. Os terceirizados são por licitação. Então, ele responde sim. Né? Agora, essa questão da avaliação do imóvel é muito polêmica, muito polêmica. E eu não estou falando que a postura dos corretores está errada. Porque vocês têm que defender. E às vezes o pessoal leva lá contestação para a gente, né? Seja aqui em Araçatuba, seja em Birigui, lá de onde eu vim, e às vezes a gente fala assim, poxa, é verdade, né? Acho que daria para avaliar um pouco mais. Só que a gente não tem poder para isso, a gente não tem conhecimento para isso. Por isso que a Caixa tem os engenheiros. Né? A metragem do imóvel muitas vezes está na IPTU 120 metros. Na matrícula está 110, entendeu? Tem banco que não faz questão dessa diferença aí, entendeu? Desde que esteja maior a metragem. A Caixa também tem problema? Nosso amigo já perguntou e já foi respondido aqui pelos correspondentes. Não tem problema. O que vai acontecer é que o engenheiro ele vai informar no laudo. A casa tem 100 metros de área averbada e 20 de não averbada. E vai dar o valor da garantia, vai dar o valor do imóvel. Não tem uma regra, até tantos metros pode, até tantos metros não pode. O nosso terceiro mito aqui, né? Então o primeiro mito é burocrático. Segundo mito, financiamento demora. Eu bato no peito para falar para vocês que não demora. Bato no peito. Quando demora é que os gerentes aqui, que ficam sem... Não, mas se está tudo certinho, pessoal, vocês podem vender... É do Jodas. É do Jodas. Vocês podem vender tranquilamente que o financiamento não demora. Isso entra dentro da otimização de processo. Hoje nós temos um braço, que são os correspondentes, braço e perna, né? O correspondente bancário ele faz praticamente tudo. Aprova o cliente, manda documentação, pede engenharia, prepara tudo certinho. A Caixa só emite o contrato. E junto com isso eu pego uma carona também, que é algo que vocês têm que vender para o pessoal que está comprando casa. A pessoa que compra casa pelo financiamento imobiliário, a Caixa tem conformidade na operação. A gente analisa toda a documentação, nós temos uma área que só cuida disso, para ver se a casa está ok, se o vendedor está ok, se o comprador está ok. Então você tem maior
tranquilidade e maior segurança. Além disso, seguro, danos físicos do imóvel, morte em invalidez permanente, pessoa, infelizmente, faleceu, o seguro vai quitar a parte dela. RCPM, responsabilidade civil, para quem está comprando pela Minha Casa Minha Vida, outro seguro, novidade de uns 8 meses para cá, eu acho, 1 ano. Tá? Então, esse mito aí também não existe. E o terceiro mito que eu ia perguntar para vocês é se o banco só pensa em lucro. Pensa um pouquinho? Pô, como que é? A nossa participação de lucro tem que vir bem, né? Também, né? Poxa vida. Poxa vida, né? Se não pensar em lucro, o probleminha aí é o só, né? Não. A gente não pensa só em lucro. É importante. Como eu comentei, a gente tem meta para entregar. Nós somos cobrados. O governo federal chega para a Caixa e fala assim, vocês têm um orçamento para emprestar. E a gente tem que emprestar. Só que a Caixa é um banco, além de ser um banco público, é o que eu falei no começo, tem no DNA a questão de auxiliar o município, de ajudar a cidadania, os cidadãos, parte social. Então, nós temos, sim, um compromisso com a sociedade. Isso eu garanto para vocês. Tá? É que, às vezes, na relação do dia a dia comercial, a gente até esquece disso, né? Fala, o banco só quer isso. Não, não. E aí, assim, o recado que fica para vocês, para todos os corretores, eu não devia nem falar isso, porque vai me dar uma dor de cabeça depois, mas a gente está sempre aberto para conversar. Sempre. Eu estou aqui há poucos meses de volta em Araçatuba, eu tenho certeza que eu falo o nome da minha equipe, que tem uma parte aqui, e os outros gerentes da cidade. A gente está sempre aberto para conversar. Pessoal que está aqui de Birigui, pessoal de Penápolis, coincidentemente são as 2 cidades que eu passei, não sei se tem mais alguém de outro município, além de Birigui e Penápolis. Glicério. Né? Então, assim, a gente está sempre aberto para conversar. O que vocês precisarem, lembra do início lá? Banco parceiro. Banco parceiro. Vamos discutir, vamos otimizar o processo e vamos trazer uma injeção de recursos na nossa sociedade, atender o cliente e gerar renda para a gente também. É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Vocês só pensam no salário? Só pensam na comissão? Também. Lógico, tem que pagar a conta, né? Não tem que pagar a conta? O Alexandre tem que comprar fralda também. Fralda caríssimo, por sinal, né, esse negócio. Rapaz do céu. Bom, reforçando, eu vou deixar para vocês sempre lembrarem do www.8.caixa.gov.br e alguns recados sobre a questão de potencializar negócios. A pergunta do nosso amigo é, as informações que eu estou passando estão nos sites? Algumas ainda não. Por quê? Porque ainda está sendo normatizado na Caixa algumas alterações de valores e taxa de juros. O que está no site hoje é o que está valendo hoje. Né? Então, se eu financiar uma casa hoje, lá no site está atualizado. Né? Agora, esses valores aí ainda está para normatizar, mais alguns dias, aí, 10, 15 dias deve estar ok. Tá? No UOL tem tudo lá, né? Se quiser saber, dá um Google lá. E na minha apresentação, que é super legal a minha apresentação, super bem feita, tem tudo, viu? Bom, outros recados que eu queria deixar para vocês antes de eu terminar. Para a gente potencializar, eu tenho que conhecer os caminhos. Quais caminhos eu vou buscar? Eu preciso fazer parceria com correspondente para poder cuidar dos meus financiamentos? Qual que é o caminho? Eu vou falar para o meu cliente, de repente, direto lá na Caixa para financiar, ou é mais fácil eu ter parceria com correspondente? Ó o jabá, ó o jabá. Então, eu tenho que conhecer os caminhos, conhecer site, conversar com as pessoas que estão aí no mercado, trocar ideia. Outra coisa é o conhecimento. Tudo muda o tempo inteiro, tudo está mudando na habitação. É o que eu falei, quando entrei na Caixa em 2005, eu entrei no setor de habitação, lá em Presidente Prudente. Naquela época, eu fazia questão de decorar tudo. Então, aqui em Prudente, a casa pode ser isso, a taxa de juros é isso. Gente, muda toda hora. Vai no simulador que é mais fácil. Então, eu tenho que ter conhecimento e buscar conhecimento. Até porque tem que dar segurança para o nosso cliente. Né? Se eu ficar muito na dúvida, dá um Google lá que tem todas as respostas. Né? Buscar parcerias, já comentei. Vender facilidades. Né? Volta no exemplo que eu falei, chega o cliente lá e fala, eu vou financiar pelo banco tal.
como eu posso facilitar para que você faça esse financiamento? É através de um correspondente? É através de uma parceria com esse banco que eu estou trabalhando? Né? Nós, para potencializar os nossos negócios, aquela fase do bate-carimbo, pega documento e manda embora, já foi, gente. Nós temos que ser arrojados. Nós temos que ser arrojados nos nossos negócios. Conhecimento e tem que estar arrojado. O mercado cobra isso da gente, né? Senão a gente está fora. É a mesma coisa, invertendo agora a relação para a Caixa. Se eu não me atualizar, se eu não estivesse aqui divulgando para vocês, outro banco vem. Então eu preciso ser referência, eu preciso estar junto, eu preciso estar vendendo facilidades. É claro que tudo com muita ética, com muita coerência, né? Não vou mentir, não vou enganar, né? Vou persuadir, não vou manipular o cliente, né? São coisas diferentes, né? E aí uma coisa que eu falo sempre também, que é ter o foco e o bom humor, né? Tem que manter o foco e o bom humor, porque é um mercado que normalmente envolve quantias altas, né? Envolve investimentos a longo prazo. Ninguém resolve comprar uma casa igual resolve comprar um sapato ali na Arezzo. Acordei, vou comprar uma casa. Ninguém faz isso. É tudo muito planejado, é tudo muito discutido. É um processo que vai durar um tempo com a Caixa ou com outro banco que for financiar. Então, a pessoa tem que estar muito pronta para isso. E o nosso papel, como agente financeiro, ou quem interfere nisso, é facilitar, né? Trazer informações, é ajudar. E sempre com o nosso bom humor aí de todos os dias, né? Para finalizar da Caixa, nós temos a maior expertise em habitação do mercado, então contem conosco no que precisarem. Hoje temos em torno de 70% do mercado, como eu já falei umas 3 vezes, mas como o número é grande, eu gosto de repetir bastante mesmo, né? Em alguns momentos, os outros bancos têm atendido também. Isso é muito legal, porque o cliente passa a ter opções, né? Quem é do mercado há mais tempo atrás, 10 anos atrás, ninguém falava de outro banco financiar nada. Então é bom o cliente ter opções, é bom o cliente conversar, tirar dúvidas e tal. E o mercado está aí para todo mundo, né? A gente também não quer 100%, porque 100% de financiamento é 100% do risco também, né? Se dá um problema, fica tudo no nosso colo, né? Mas estamos aqui para isso. O importante é que, mesmo com tudo que aconteceu nos últimos tempos, a gente sobreviveu e nós estamos aqui para trazer negócios, para gerar negócios e para, com certeza, ajudar na sociedade também, né? O que eu peço para vocês também é que aproveitem as oportunidades de Araçatuba. A gente tem várias construtoras, vários empreendimentos. É um lugar que a gente respira a construção civil, né? Respira. Isso é muito diário. Então, a gente tem que ter uma visão de como que eu tiro o negócio disso. Como que eu faço isso render para mim? Como que eu consigo morder um pedacinho desse bolo também, né? Além disso, contem com a gente no que precisarem. Eu vou marcar para vocês o meu e-mail. Eu estou na agência lá do centro, na frente da praça, do que precisarem. Se quiserem passar lá na agência também para tomar um café e bater um papo, eu estarei sempre à disposição de vocês também, né? E espero que a gente possa voltar, né, Isaías, de repente, numa próxima oportunidade, para falar mais sobre o mercado, sobre o que está acontecendo, né? Mas nesse primeiro momento, né, Alexandre, a gente pensou em trazer uma visão bem básica, né? E vocês saírem daqui com essa pulguinha atrás da orelha. Como que eu gero mais negócio com as informações que eu tive? Como que eu consigo potencializar negócios? Ok? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Estamos à disposição lá, se precisarem.